E hoje, 21º vídeo do nosso desafio, é um vídeo resposta da última caixinha que eu abri lá no Instagram, então eu quero responder as perguntas de vocês. E se você que ainda não me segue lá no Instagram, já segue jackson.decristo. Vai ser um prazer ter você lá também comigo. E para você que não me conhece, eu sou Jackson Goulart e eu tô aqui para ajudar você a viver mais profundo a cultura do Reino de Cristo e também entender melhor a palavra de Deus. Vamos para as perguntas e as respostas. Qual o seu entendimento sobre o mandamento de guardar o sábado? Sobre o sábado, a gente precisa ter um entendimento do princípio. O povo vivia no Egito e eles eram escravos e trabalhavam todos os dias, não tinham descanso, porque escravos não tinham descanso. Deus instituiu o sábado como um princípio que eles não sabiam viver, porque depois de 400 anos no Egito, eles não sabiam que era descanso. Então, Deus dá um princípio para eles, durante 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão descansar. Então, a gente precisa entender o princípio. A gente não pode ficar se apegando à literalidade, às vezes, de algumas coisas. A gente faz porque é literal e não a gente nem entende o princípio porque a gente está fazendo o que Deus quer com aquilo. O princípio do sábado, na verdade, é o princípio do 6 por 1. Então, 6 dias eu trabalho, 1 dia eu descanso. Só que teve um dia que mudou toda essa história, que foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Foi no domingo e esse dia muda tudo. Se você ler Atos 20, no versículo 7, você vai ver que a partir dali eles já começam a parar no domingo e não no sábado. O dia da comunhão não era mais o dia de sábado, mas o dia do domingo. Você já deve ter ouvido falar que domingo é o dia do Senhor, mas às vezes a gente acha isso por costume. Domingo é o dia do Senhor. Não, a palavra domingo significa dia do Senhor, porque a partir da nova aliança foi instituído que o domingo era o dia do Senhor, a partir já ali do comecinho pós-ressurreição de Jesus Cristo. Agora, é fundamental a gente ter o nosso dia de descanso. Cara, o dia pra gente realmente descansar. Eu gosto de uma frase que um pastor diz que se descanso fosse fácil de fazer, não tinha um mandamento para isso. Porque quando a gente tem um propósito muito bem definido, a gente acaba nem descansando. A gente quer trabalhar naquilo todo dia, às vezes não tem hora para acordar, hora para dormir, porque a gente tá tão envolvido. Aquilo, tem tudo a ver com a gente, então a gente acaba não descansando. Jesus disse uma vez que comer e beber para ele era fazer a vontade do Pai. Então, às vezes ele ficava até sem comer, porque ele estava cumprindo a vontade. Cara, propósito tem a ver com isso. Então, é imprescindível a gente ter um dia de descanso, um dia com a família e o dia pra gente se dedicar ao Senhor, estar em comunhão na nossa família espiritual. Se usarmos marcas que dizem ser consagradas, pode influenciar a nossa vida espiritual? Eu acredito que aquele que tem Cristo, esse tipo de coisa não chega na sua casa, não chega na sua família. Usar algo consagrado, que dizem que ser consagrado, aliás, as marcas que foram ditas aqui, eu não sei se são consagradas ou não. Existe muita especulação, né? No mundo cristão, sabe? Tudo é do diabo, né? Parece que Deus não tem nada, não sobrou nada para Deus, né? Tudo é do diabo. E foi por causa de coisas, de pensamentos como esses, que nós deixamos de, como cristãos, estar nos principais meios. Primeiro a gente deixou o mundo dominar o rádio para depois entrar lá e pagar caro por isso. Primeiro a gente deixou o mundo dominar a televisão, o cinema, para depois a gente entrar lá e pagar caro por isso. E hoje a gente primeiro deixou o mundo dominar a internet para depois a gente entrar e ter que lidar com as regras deles. Então é muito difícil esse pensamento, porque existe a graça comum, não é o assunto do vídeo, mas precisa entender que Deus permite que coisas sejam estabelecidas para que toda a humanidade usufrua daquilo. A gente não usufrui dando crédito ao diabo e aí quando a gente chega lá, a gente já está atrasado no processo. Precisa entender que a gente precisa ser protagonista na história, assim como a igreja antiga foi, na ciência, em diversas áreas. Agora, na dúvida, quando você fizer uma compra, cara, ora, agradece a Deus pelaquela compra, por Deus ter te dado condições, adquirido aquilo ali, você ter condições financeiras, Deus ter te dado isso, e aí você ora para que nenhuma consagração ali chegue na sua casa. Se isso é importante, no sentido de você se sentir mais seguro, faça. Mas eu realmente acredito que quem anda com Cristo, esse tipo de coisa não chega na sua família, na sua casa, na sua tenda. Apóstolo Paulo vai falar muito sobre isso, enfim, não dá para
falar muito aqui nesse vídeo porque é só um vídeo resposta. Talvez a gente grave um vídeo falando só sobre coisas consagradas. Agora, o que me espanta mais é que tem uma galera aí que vê o diabo em tudo, né? Vê o diabo na Coca-Cola, na Hellmann's. Cara, vê em tanta coisa e às vezes não vê o diabo em cima de púlpitos, ministrando a igreja. E eu não tô falando coisa muito difícil, porque a Bíblia mesmo diz que nos últimos tempos falsos mestres iriam falar à igreja. Tem uma passagem que diz assim: em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos. Cara, tá falando de quem? Tá falando de gente que circula entre a gente, que faz em nome de Jesus. E que Jesus olha e fala: cara, não vos conheço. É interessante, eu fico espantado como tem muita gente que vê o diabo em tanta coisa e não vê o diabo colocando o sistema desse mundo dentro da igreja através de falsos mestres nos púlpitos, e as pessoas simplesmente elas ingerem isso sem fazer nenhum questionamento e passam a viver um sistema que não é o sistema do reino, sem questionar nada. Como nossa igreja vai se posicionar sobre a crescente onda de ataques aos cristãos no Brasil? Cara, eu sei que muita gente não vai curtir a minha resposta aqui, talvez eu até perca alguns seguidores, mas eu vou ser muito sincero na minha resposta. Eu não acho que o Brasil vive uma perseguição religiosa. Eu acredito na Bíblia e a Bíblia diz que cristãos verdadeiros são perseguidos pela sua fé, por amarem a Jesus Cristo. Isso aí sempre vai existir. Aliás, a gente viver numa sociedade em que o mundo está aceitando a igreja numa boa, quer dizer que a gente tem algum problema aí, ou o evangelho está muito raso, está muito diluído. A gente vê pregadores aí de internet com várias celebridades, artistas que seguem e admiram e não tem suas vidas mudadas. Então é um evangelho muito diluído e que não transforma a vida de ninguém. Então a gente tem que até se preocupar se a igreja não estiver incomodando o mundo. Mas, sinceramente, eu acho que existem casos isolados, claro, como existem casos isolados de diversos tipos de perseguição. Mas eu não acredito, sinceramente, que no Brasil a gente viva e tenha uma perseguição religiosa. Para quem acha isso, pesquisa um pouco sobre a igreja perseguida, porque você vai entender o que é realmente ser perseguido. O que eu acho, sinceramente, é que existem pastores que estão usando o povo, os cristãos, como uma massa de manobra para cada vez mais ter mais poder, ter mais dinheiro, ter mais visibilidade, e aí está se criando, a igreja está sendo perseguida porque eles se auto-intitulam os defensores dessa igreja perseguida e ganham poder, e ganham admiração, e ganham seguidores com isso. Não duvido que algum desses pastores em algum momento sejam candidatos até à presidência da república, querendo defender uma igreja que é perseguida, que, desculpa, mas não existe essa igreja perseguida no Brasil. Pode haver um caso isolado, uma situação isolada, mas isso, cara, sempre existiu. Eu lembro dos nossos pais na fé, né? Falando aqui do começo das igrejas aqui no Brasil, que foram perseguidos realmente. Meu pai mesmo conta que muitas vezes lá em Santa Catarina, né, quando ele ia pra praça pregar, eles jogavam ovos, lata com coisas, né, água suja dentro, tomate podre. Cara, isso faz parte desde sempre. Muito pelo contrário, eu acho que a sociedade brasileira até recebe bem os cristãos, até porque tem a sua maioria cristã. Bom, e esse foi o terceiro vídeo aqui respondendo perguntas lá da caixinha do Instagram. Me segue lá, não esquece de curtir esse vídeo, comentar aí o que você achou, se você concorda ou não. Cara, vamos conversar um pouquinho aqui, vamos trocar ideia. Eu também não quero ser só voz, quero ser ouvido e ouvir a sua opinião aí. Não esquece também de compartilhar com a galera e também de se inscrever aqui no canal. Não esquece do sininho também, que é muito importante. É isso, Deus abençoe sua vida, não esqueça que nós somos de Cristo.